então uma cláusula que prevê uma indenização àquele que teve o contrato rescindido de uma forma antecipada, né? Então é muito provável sim que haja, e nesse caso, como o contrato foi firmado à época ainda com a associação, né, o contrato, se ele tivesse sido firmado, né, ele faz força entre as partes, e as partes provavelmente foi a associação Cruzeiro, né, o Cruzeiro ainda como associação, ele se responsabilizaria, então, portanto, por eventual ônus financeiro, obrigação financeira que derivar dessa transação. Aproveitar antes de passar a bola nesse gancho, uma outra pergunta. O Cruzeiro, por exemplo, antes da transformação do clube empresa, já fez algumas contratações. Lembrando que o Cruzeiro não pode registrar porque precisa ainda pagar uma dívida do Transferban, mas pelo menos confirmou, anunciou oficialmente alguns reforços para a disputa da Série B. Caso não seja interesse do novo técnico, da nova diretoria, eles precisam assumir esses contratos, né? Se for o caso, emprestar alguma coisa, não tem como se desfazer simplesmente porque transformou em SAF, né? Exatamente. A transformação em SAF, claro que acaba mudando, né? Quem está ali na gestão, quem está na administração, eles vão ter ali um poder de mando, eles vão ter uma certa forma, uma interferência na gestão, então sim, pode vir a mudar, mas aquilo que foi firmado enquanto era associação, mantém-se todas as obrigações derivadas daquilo que foi fechado, daquilo que foi tratado. Estamos conversando com Ana Cristina Mizutora, ela que é advogada especialista em direito desportivo. Duda Gonçalves. Uma ótima tarde para você, Ana. Eu já tenho uma pergunta, saindo um pouco dessa questão somente contratual por parte, né, dessas mudanças, jogadores, treinadores, enfim. Eu queria saber se o Ronaldo, nesse momento, Ana, se ele já tem um contrato assinado efetivamente, né? Porque ainda está nessa primeira fase, considerando, por exemplo, que a gente tem acompanhado do América, que tem uma carta de interesse, enfim, um pré-contrato assinado, se o Ronaldo já assinou esse contrato e se ele ainda pode desistir da compra nesse momento, né, nessa transação. Então, Duda, até o momento que foi firmado com o Ronaldo e o Cruzeiro, foi um memorando de entendimento, não deixa de ser uma carta de intenção também, existem denominações semelhantes para o mesmo tipo de instrumento, né, que equivale a um pré-contrato. Ele estabelece ali quais são mais ou menos as condições em que a negociação vai se firmar definitivamente, né, então ainda não houve um contrato definitivo dessa aquisição, às vezes a grosso modo a notícia, né, veicula de que sim, o Ronaldo adquiriu 90% ali do Cruzeiro por 400 milhões de reais, mas juridicamente falando, o que se tem de validade jurídica é um termo antecipado ali do que se pretende negociar definitivamente após realmente se fizer uma auditoria, após a análise e a confirmação de tudo aquilo que foi ventilado nessa pré-negociação. Então, por enquanto, é só essa carta de entendimento e que pode sim acabar com que não... Ela tem ali uma proposta, ela tem um caráter vinculativo, mas ela pode não se tornar definitiva. Ela pode, num dado momento, se o Ronaldo verificar que houve alguma informação que não foi passada nesse memorando de entendimento, ele pode sim desistir das tratativas, né, e não vir a adquirir definitivamente o Cruzeiro, muito embora isso na prática de fusões e aquisições seja muito atípico, né, não seja uma prática normal, muito embora seja possível, não é uma prática normal, porque quando já se assina esse memorando de entendimento, já se tem aí uma boa noção do que se espera para a negociação, já se tem uma boa noção dos instrumentos previamente apresentados entre as partes ali, então... a não ser que realmente ele seja pego de surpresa com alguma informação que não tinha sido ventilada anteriormente, no contrário, é muito de se esperar que se siga assim após aí a auditoria ser concluída. Você dizer que isso pode acontecer, acho que o torcedor do Cruzeiro já está meio traumatizado aí com as últimas temporadas, né? Tiago Fernandes está com a gente também, fala lá, Tiago. A minha questão é envolvendo hoje muito o que acontece com o Cruzeiro depois dessa aquisição, como vai ficar a questão da dívida do Cruzeiro? O Cruzeiro vai pagar essa dívida de que forma? Essas dívidas que a SAF permite que elas sejam parceladas durante um bom tempo. Isso, exatamente. O que acontece é mais ou menos assim, a SAF, a partir do momento em que um clube se constitui como SAF, né, a Lei 14.193, ele tem a permissão de fazer um regime de execuções centralizadas. Então ele vai na justiça comum e ele centraliza todas aquelas execuções, portanto, ele centraliza todos os credores que ele deve, que judicialmente foi declarado ali que ele deve. Né? Houve, inclusive, já pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais a aprovação, eles, né, deferiram esse regime centralizado, essa concentração da execução, e isso facilita para o Cruzeiro
na forma que a própria SAF, né, por meio da lei de Sociedade Anônima do Futebol, ela disponibiliza esse formato de trabalhar melhor instrumentos e formas de pagamento que contribui para o clube que está pagando e também proíbe que eventuais credores possam agir com alguma constrição judicial, que é penhora, algum tipo de bloqueio de bens. E isso também facilita na permanência ali, na estabilidade da gestão, para que ela consiga continuar quitando suas dívidas enquanto o dinheiro entra, né? Porque é muito comum que numa empresa comum ou numa associação, se ela é credora de algum, se ela é devedora de algum crédito, de algum tributo ou algo nesse sentido, a partir do momento em que entra uma receita, aquela receita pode ser retida, ela pode sofrer uma constrição judicial por meio de uma penhora ou de um bloqueio judicial. E aí, com essa SAF, com a lei, ela confere o direito de não ter nenhuma constrição judicial, e esse dinheiro pode ser ali melhor mensurado, melhor administrado para fazer esse pagamento, né? Essa centralização, ela funciona justamente para isso, para facilitar a forma como vai ser feita essa estruturação de pagamento com os credores. Agora, Ana, sobre dívidas, né? Ontem a gente até recebeu uma pergunta de um ouvinte aqui, porque o Cruzeiro pode fazer o refinanciamento, dividir, colocar até em 5, 6 anos e tal, parcelar. Mas, e por que não a dívida da FIFA ele não pode? Então, por exemplo, o Cruzeiro tem que pagar já 30 milhões, 20 milhões para se livrar do Transferban, depois já tem uma dívida do Rodriguinho também, da negociação com o Rodriguinho no Pirâmides do Egito, estourando na FIFA, que estaria em 30 milhões, disse o presidente, porque essas dívidas o Cruzeiro não pode refinanciar, se é que não pode. Isso mesmo, Léo. Na verdade, o Cruzeiro, o clube que se constitui em SAF, ele tem 6 anos pela própria lei para se reestruturar e fazer esse pagamento das dívidas. Então, ele tem ali um formato especial para realmente conseguir quitar as suas dívidas. E aí, se ele conseguir cumprir 60% do que ele deve, ele consegue ainda prorrogar por mais 4 anos. Então, a gente pode dizer até 10 anos aí que ele pode se reestruturar, né? 6 anos, se cumprir 60%, ele consegue prorrogar por mais 4 anos. A gente está falando aí de dívidas trabalhistas ou cíveis, né, de naturezas trabalhistas ou de naturezas cíveis, em que já tem ali uma judicialização prévia, ou seja, já houve uma decretação judicial de que aquilo de fato era devido, né? Quando a gente fala de dívidas da FIFA, que inclusive ensejou esse Transferban, então para quem, né, contextualizando para quem mais ou menos não entende, quando existe uma dívida perante a entidade de administração desportiva, seja ela a FIFA, que é a entidade internacional, então geralmente envolvendo outros clubes internacionais ou a própria CBF, os regulamentos dessas entidades, eles prevêem que, como punição, além de ser uma punição judicial comum, que é bloqueio de bens, que eu falei, né, algum tipo de constrição judicial, então penhora, muito além desse tipo de medidas, eles têm medidas que acabam afetando o futebol, e isso traz muita efetividade para que o clube se posicione e se movimente para fazer o pagamento. Então, por exemplo, impedir aí a transferência, impedir o registro, né, a federação de atletas no seu elenco, isso é algo que é extremamente importante para o clube e que faz com que o clube se movimente mais do que ele se movimentaria muitas das vezes se tivesse só um bloqueio ali na sua conta judicial, né? Então, o que acontece? Quando a gente fala de dívidas aí que envolvem a FIFA e que tem essa previsão pelo regulamento de banir a transferência, por exemplo, o registro de atletas, ele poderia sim entrar nessa execução de credores se tivesse sido judicializada. O que acontece é que existe hoje, entende-se, né, que o regulamento, por incorporação aí do próprio regulamento, ele tem que ser avaliado e julgado a competência da própria FIFA, ou no caso a CBF, se for em âmbito nacional, para fazer esse tipo de julgamento. E aí não entraria nesse combo aqui, nesse poço de coisas que seria feito a centralização das execuções. Ficaria somente como execuções, a centralização, a concentração das execuções, aquelas dívidas que tiveram reconhecimento judicial, e essas que foram pela FIFA não seriam judiciais, e por isso que elas não entrariam nesse bolo ali a ser concentrado e a ser aí espaçamente pago ao longo desses 6 anos que a gente mencionou. Não sei se ficou claro, mas eu posso tentar trazer outras linhas de raciocínio para explicar melhor.
Não, ficou assim. São muitos assuntos, né? Essa parte contratual a gente entende muito pouco, o torcedor também, mas você conseguiu explicar muito bem, tirar algumas dúvidas. Temos outras, por isso já deixa aqui previamente, já mais ou menos agendado aí outras entrevistas, outros bate-papos. Você conversa muito bem, explicou muito bem. Ana Cristina Mizutori, advogada especialista em direito desportivo. Hoje o programa é VaptVult, ficou meio apertadinho, mas valeu demais a sua participação, Ana.